Fala pessoas, sejam bem-vindos ao 4Cast de número 28. Estamos abrindo hoje, né, man, a nossa temporada, a segunda temporada de 2025 do nosso 4Cast. Tava com saudade? Morrendo de saudade, né? Eu tava com mais saudade ainda do Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, e você? E pra essa volta a gente veio com um time de peso, né? Cara, quantas coisas aconteceram desde a nossa última gravação, hein? Muita coisa. Até falarem mal do meu carro, eles falaram. Olha só. Tem coisa, Blue Ocean. tem coisas, né, que não são boas, mas vem para o bem. Tô falando pra você que tem problema, necessidade de aprovação, você não fecha parceria com a Convolt. Porque hoje nós estamos aqui com o meu querido Pablo, com o meu amigo Luiz Piscinati. Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui, uma honra. Acho que essa parceria vai ser bem profícua e a forma mais inusitada foi a forma como nós nos conhecemos. Você realmente. contou pro Piscinati essa história? Contou. Essa história é boa, mas vale a pena retomar. eu E aí, conto. Pablo, Então, vale a retoma o pena. pessoal que tá Vale a nos pena assistindo. retomar. A gente estava no escritório, trabalhando lá, um escritório compartilhado, e aí era por volta de umas 7 horas da noite, já vazio, pegamos o elevador. Atrás veio o Theo, falando no celular, eu e Rafael, meu engenheiro, e o Rafael, ele não tem papas na Sem língua. filtro. Né? Sem filtro, ele é o sem filtro. Aí descemos na garagem, tá lá o carro, tem 3 carros na garagem, aí tem um carro azul. Aquele azul bem... Acabei de chegar, tô aqui. É um belíssimo azul. É por um, sinal. é um azul vivo, né? Muito. Meu engenheiro do nada solta a pérola. Pablo, como é que alguém compra um carro azul dessa cor? Pelo amor de Deus! Perolizado, brilhante. Pô, esse cara não tinha coisa melhor pra fazer. Aí o Theo pega o controle dele e vai... Pip, pip. Aí eu, putz... É incrível a capacidade dele de fazer amigos. Não, a gente não sabe melhor, né? Nesse dia, eles estavam contando essa história, tava tendo uma festa junina lá no escritório. E eles estão contando essa história assim, sem saber quem é, né? Eu tô lá só ouvindo, eu falei... Só tem uma pessoa que tem um carro azul. Eu sei quem é. Eu falei, é o Theo, meu sócio. Aí o cara, opa. Que beleza, né? Maravilhoso. O mais engraçado é o seguinte, quando o Rafa veio pra poder falar comigo junto com o Pablo lá no escritório, cara, até ganhei um vinho por conta disso. Foi. Inclusive, belíssimo vinho. De livre e espontânea vontade. Pressão. Exatamente, pressão. Aí ele chegou pra mim, cara, poxa, não, tá aqui, né, aquele incidente e tal. Eu falei assim, bicho, não esquenta a cabeça. E você não sabe do mais. Eu tive que comprar uma versão anterior do meu carro, porque eu só queria se fosse azul. Ele, obrigado, melhorou demais a minha vida agora. Não, e o que é pior, naquele dia que a gente foi fazer o encontro, né? Ele não... Eu falei, cara, você vai dar uma garrafa de vinho. Você vai se desculpar. E ele com o casaco da AWS. Você vai tirar esse casaco. Ele é implicante, cara. Eu vou lá pra poder fazer... Eu vou falar quem A discórdia. eu sou. A discórdia. Piscinati, se apresenta pro nosso pessoal. Sua câmera tá aqui. Beleza. Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Luiz Piscinati. Já trabalho na Convolt aí há 5 anos, né? Sempre aí na área de vendas, né? Trabalhando nos projetos, apoiando parceiros e clientes aí com soluções de tecnologia. Boa. Pablo, você hoje está como gerente de contas. Qual o território mesmo, além do Centro-Oeste? Brasília, Centro-Oeste e o Norte. Tanto a parte governo quanto a parte privada. Uhum. Tenho 20 anos, um pouco mais de 20 anos aí na área comercial. Legal. Amo o que eu faço. Boa. Já tive a oportunidade de vender todo o portfólio de tecnologia possível e hoje me encontro muito feliz, aos 18 anos já que eu trabalho com proteção de dados, né, resiliência, e faço parte aí da família Convolt Brasil, que é uma honra também estar com todo mundo. Legal. Você está na Convolt já tem quanto tempo? Fiz um ano. Você fez um ano de Convolt. Na Convolt como fabricante, um ano. Vendendo Convolt desde 2018. Uau. Eu venho trabalhando com Convolt, batendo as metas. E você era de integrador e hoje atualmente você está no fabricante. Exatamente isso. Legal. E muita experiência, cara, na parte de implementação, porque assim, você viveu os dois mundos, né? Você viveu o mundo ali do parceiro integrador, que muitos fazem toda a parte de implementação dessas tecnologias, e agora você está no fabricante. Como é que foi essa virada de chave para você? Olha, foi bem tranquilo, porque assim, eu já trabalhei na Xerox, eu trabalhei em outros fabricantes, né? Já conheci um pouco a metodologia americana, né? De você ir para o fabricante. Mas eu acho que eu consigo, com essa ampla experiência como revenda, né? E atuando diretamente com o time da Convolt,
eu tenho muita bagagem para entender quem senta ali naquela cadeira. Legal. Né? E o que é importante para ajudar no fechamento de negócio, tem essa visão. Apesar de eu estar hoje na parte de fabricante e a Convolt ela atua 100% com parceiros, né? É uma empresa que respeita esse ecossistema de parcerias. Eu gosto muito de estar nos clientes. Então, eu vou para dentro dos clientes para ajudar, para fazer. Então, eu conheço bem essa parte, os desafios que é você sentar numa cadeira. Todas as posições têm, na minha visão, pontos bem positivos. Né? A grande vantagem de você estar lá na ponta é que você é um grande integrador de soluções. Você consegue promover muito além de só um produto. Né? Você contempla ali um ecossistema muito maior. E você já está fazendo quantos anos já? Eu me formei em 1999, né? Em ciências da computação. Isso aí tem quantos anos já? 25, 26 anos, né? Computação. Ciências da computação na Unesp, né? Em São José do Rio Preto, né? Fica uns 500 quilômetros aqui para o interior de São Paulo, né? Mas uma faculdade bem forte lá de tecnologia, né? O curso de ciência da computação. De lá já vim trabalhar em São Paulo, né? Com uma carreira fundamentalmente técnica, né? Comecei na carreira técnica, técnico de campo, né? Substituição de peça, né? Mas sempre já em ambientes de missão crítica, né? Desde o começo, né? Vivia com né, o pager, né? Quem que lembra, né? Que isso. Pagerzinho no... Pagerzinho na cinta. Sérgio viveu muito esse tempo. Eu não. O pager na cinta esperando tocar, né? Quando aquilo tocava na madrugada, era sempre boa notícia, né? Isso não é do meu tempo, eu não sei. Vamos trocar peça em algum lugar. O que é um pager? Não, vamos fazer um estudo aqui, lembrar como é que era, né? Tocava de madrugada o pager, guia 4 rodas na mão, vinha o endereço do cliente, né? Tocava o pager com o endereço do cliente. Guia 4 rodas na mão, pega o carro, vai para lá para fazer a substituição lá do componente, né? Em ambientes de missão crítica, na época na Sun Microsystems, né? A gente trabalhava em parceiro da Sun Microsystems, então eram máquinas aí sempre de grande porte, clientes, projetos importantes, né? Seguindo a evolução com a carreira técnica, participei de também muito tempo como pré-vendas, né? Também como delivery, engenheiro de projeto, gerente de projeto. Passei também por marketing, né? Como gerente de produtos. Que fera. Dentro de algumas empresas, né? Mas nem sempre fui bandido, né? Já trabalhei como cliente também, tá certo, né? Já tive também uma experiência como cliente, né? Estando lá, vamos dizer, comprando soluções e não vendendo, né? Fera. Foi uma experiência bem importante também para entender os dois lados aí dessa história, né? E aí voltei para a área técnica como pré-vendas, depois vendas, né? E aí estou na Convolt já há 5 anos como vendas, né? Recentemente me convidaram para assumir a posição de Software as a Service, né? Que é uma parte do assunto que já a gente vai tocar nesse tema, né? Software as a Service para a América Latina, né? Então, estou recente nessa posição e bem empolgado aí com o futuro. Bom demais. Senhores, eu confesso para vocês que quando o Otávio chegou para mim e falou assim, vamos fazer... a Convolt está aqui no nosso escritório, né? Porque a gente está ali no ambiente de coworking. E aí eu tive que pesquisar, entender mais o que é Convolt. E para a nossa audiência que está aqui, eu gostaria que os senhores explicassem um pouco, dentro da visão de vocês, não precisa ser aquela visão extremamente técnica, o que é Convolt para a nossa audiência, para que as pessoas possam entender um pouco mais. Não, eu posso comentar assim. Convolt, fundamentalmente, é uma empresa de software, né? A gente nasceu no assunto de proteção de dados, já tem 27, 28 anos de existência, né? Desenvolvimento próprio, começou assim, né? Com desenvolvimento próprio de software sempre voltado à proteção de dados, né? E sempre foi inovador, né? Sempre foi inovador com soluções. Ela é bem conhecida pela capacidade de abrangência do ecossistema. Então, a matriz, né, que a gente diz de suportabilidade, é bem extensa, né? A Convolt ela acompanhou todas essas evoluções do mercado, né? Do data center, agora para a nuvem, né? E agora ambientes multinuvem. Então, sempre com produtos aí inovadores, né? Então, tanto com desenvolvimento próprio, fazendo lá o seu próprio software de proteção, quanto com algumas aquisições mais recentes de empresas para complementar o portfólio e entregar uma solução aí mais completa para os clientes, né? Mas o assunto é proteção de dados, né? Agora, o nome mais moderno aí é cyberresiliência. Inclusive, esse nome ficou bem famoso agora, né? Cyberresiliência. E a Convolt, ela já está... Desde quando começou a avaliar como proteção de dados, ela já é líder no Gartner, né? Há mais de 13, 14 anos.
E agora o Gartner está também avaliando as ferramentas de resiliência cibernética e a Commvault também já é líder nesse patamar aí de resiliência cibernética. Né? Então, tecnicamente falando, a abrangência da Commvault consegue atender a complexidades, né, de ambientes bem complexos de uma maneira muito produtiva. Né? E esse é o que faz a gente crescer com de forma até um pouco orgânica, eu diria. Né? O próprio cliente, quando ele tem um contato com a ferramenta, ele realmente se sente muito abraçado e atendido. Né? De forma simples, objetiva e robusta. E isso é legal que você pontuou, porque eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, assim, a gente fala de Commvault, a gente fala dessa cyber resilience, cyber protection. Eu sempre estou pensando no caos, né? Eu sempre estou pensando, eu tenho que pensar que aquilo vai dar ruim e vai dar muito ruim, e eu tenho que saber na hora que dá ruim o que eu estou aqui preparado para fazer. E nem sempre, do ponto de vista, né, de clientes, você chega para o cliente e fala assim, cara, você tem que se preocupar com isso aqui, que isso aqui não é nem se vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim quando isso aqui vai dar ruim. Então você tem que estar preparado. E às vezes você chegar para falar isso, o cliente, ele às vezes nem sempre está receptivo, né, para ouvir que ele tem que fazer toda essa proteção. E é legal ouvir você falando que o cliente ele já está procurando, ele já está preparado para isso. Tem uma visão que talvez fosse um pouco mais difícil puxar essa conversa, mas hoje eles já estão preparados para esse tipo de conversa. Né? E aconteceu uma mudança mesmo cultural, porque no passado, backup era custo, era fazer uma cópia de segurança, né? E não era tido muito como uma solução estratégica. Hoje já viram que é a sua última fronteira. Simplesmente é quando tudo falha, e a possibilidade de falhar, ainda mais com inteligências artificiais atuando contra, né, o sistema, é factível de acontecer com muita propriedade. E hoje já não se discute mais aonde eu vou armazenar o meu backup para fazer a restauração. A grande preocupação no mercado hoje é em quanto tempo eu consigo voltar? Como eu faço para voltar rápido? Né? Será que eu estou... O downtime é o que mais conta hoje. Né? Exatamente, porque é custo. Né? Cada hora parada, então, e todos os testes necessários, acho que esse é um ponto fundamental, a Commvault consegue permear todos esses gaps e atender às necessidades de compliance, de você conseguir testar o seu retorno rápido, né? Então, hoje a resiliência realmente é o que está na moda, né? Como o Piscinati falou, mas é o ponto fundamental aí. Esse assunto em tecnologia é muito antigo, né? Chamava plano de disaster recovery. Sim. Né? Plano de continuidade de negócios, né? É um assunto antigo já, muito se discutia, né? Até o nosso chefe lá, o querido Bruno Lobo, né? Um abraço pro Bruno aí, que deve estar assistindo a gente. Ele contava o seguinte, qual que era o problema, né? O pessoal estava preparado para o desastre, né? Mas o Godzilla nunca veio, né? O desastre que não acontecia com tanta frequência, né? A gente vive aí acho que num país geograficamente mais protegido, né? Que a gente não tem tanta questão de terremotos, de enchentes, né? Pelo menos historicamente, né? Salvo nossos colegas do Sul aí passaram recentemente aí por uma dificuldade na prática aí, né? Da importância dos planos de disaster recovery aí estarem funcionando, né? O que mudou esse mercado foram justamente os ataques cibernéticos. Os ataques cibernéticos, sim, acontecem com uma frequência muito maior do que um terremoto, muito maior do que uma inundação. Para não dizer toda hora, né? Esse é igual remédio, né? 4 vezes ao dia a gente escuta falar. E foi muito intensificado e acelerado após a pandemia. Muito. Porque houve a digitalização no mundo, né? E aí, a gente daqui a pouco... Sexta-feira estava no data center, segunda-feira acordou todo mundo trabalhando em casa, né? Exatamente. A digitalização, ela aconteceu rápida, não foi planejada. Não estruturada, exato. Não estruturada. E hoje, na verdade, a gente está colhendo muito dos problemas dessas implementações mal sucedidas lá do passado. Exatamente. A maioria dos projetos hoje que a gente pega, né, é quase que para poder corrigir erros e falhas dentro de projeto de implementação, né? É porque a mudança foi muito rápida, né? Naquela época, acho que nem os grandes provedores estavam preparados para essa mudança tão grande. O cara já tinha previsto ali, minha capacidade de nuvem cresce aqui 3% ao mês, exemplo. De um mês para o outro, todo mundo que estava on-premise precisava se reunir, foi para a nuvem, 365.
Então bombou tudo. Então ninguém estava preparado, inclusive nem os próprios fabricantes. Então foi uma mudança muito rápida. Né? Migração de Fire Server, por exemplo. A gente fez migração de Fire Server assim. Hoje os clientes estão comprando Extra Fire Storage porque não tem espaço mais, porque migrou tudo. Porque ia mandar... Não, beleza, a gente adotou aqui o 365, vamos mandar o usuário para casa. Mas tá, ele vai ter que acessar via VPN. Não, migra tudo para dentro do SharePoint. Acabou. Tupiu. O lado positivo disso tudo é que quebrou muito paradigma de maneira muito rápida. Né? O cliente, parafraseando aí algumas propagandas, o cliente teve que se jogar no escuro. Né? Se jogou no escuro, viu o que aconteceu, viu que dá para fazer, e aí agora começam a vir soluções de cloud, de SaaS, que fazem uma aderência, um sentido total aí com o ambiente atual. Sem né? dúvida, isso aí trouxe, deixou claro a necessidade de proteção de dados. Né? Porque frente a um ataque, tentando simplificar bastante o assunto, né? Se o atacante conseguiu, né, invadir aí ter algum acesso indevido à sua empresa, e ele estragou alguma informação, ele danificou uma máquina virtual, uma base de dados, né? Qualquer coisa que ele tenha conseguido estragar, não tem o que fazer, você tem que voltar a partir de uma cópia. Né? A forma mais simples de ver esse problema é isso. Né? O dado foi destruído, precisa ser recuperado a partir de uma cópia. Né? E aí a importância de você estruturar justamente essa criação dessas cópias. Né? Aonde elas vão ficar armazenadas, por quanto tempo elas vão ficar armazenadas, né? Quais as localidades onde eu vou deixar esse dado lá protegido. E um ponto importante nisso tudo, né, é o vazamento de dados. Então, a Commvault também, ela foi por uma linha, um caminho de ficar muito compliance em relação ao dono do dado. Então, uma coisa simples de se perguntar, né? Você não tem acesso à caixa de e-mail do presidente da empresa, mas o operador de backup que faz o backup da caixa de e-mail, e se ele fizer um restore em algum outro lugar? Né? Então, todas essas políticas de proteção para não vazamento de dados, embaralhamento de dados, etc., elas também fazem parte de todo esse ecossistema aqui de resiliência, de proteção, para que a gente tenha uma solução bem robusta. Né? Por isso, os órgãos, né, eles avaliam exatamente isso. Né? Esse é o ponto fundamental. A sua capacidade de integração com todo o ambiente complexo, multi-cloud, etc., mas também a sua capacidade de proteção da informação que está ali armazenada. Né? Se eu ficar sendo muito fã da Commvault aqui, você me fala um pouquinho, porque eu participei de um evento anteontem, e aí eu recebi muita informação e eu fiquei um pouco empolgado. Eu não vou mentir para vocês, mas assim, ele entrou em desespero porque ele não conseguiu ganhar o prêmio, mas assim, tava numa velocidade respondendo as perguntas. Vocês têm 1 mês, 2 meses de parceria com a Commvault? O importante é que eu acertei tudo, só não foi no tempo que precisava, né? Eu fui o mais rápido. Eu fui o mais rápido para quiz. responder. No Kahoot, né? No quiz. Eu fui o mais rápido, só não acertei, né? Pelo menos 50% ali eu... Não, e esse ponto que o Pablo trouxe é legal, e eu falo de fã por isso, né? Porque a gente está falando sobre a proteção dos dados, você está falando sobre a parte de vazamento, a gente ainda tem em relação à integridade da informação. Sim. Existem diversos recursos dentro dessa plataforma que não adianta você armazenar o dado se você não estiver restaurando ele ali para validar se ele pode restaurar. O cara fala, já chegou em lugar, tem backup? Tem, eu restaurei. Opa, não foi. Nunca fiz. Né? Nunca fiz. Outro assunto que a gente costuma brincar muito aí, né? A gente tem muitos fãs de futebol aí, né? Nesse nosso Brasil, né? E vocês acham que precisa treinar pênalti? Né? Ou não, né? Ou só chegar no final do campeonato e chutar, né? Então, é claro, é óbvio que precisa treinar pênalti, né? Então, por que a gente não treina, né? Um full disaster recovery? Vai esperar o dia do desastre, né? Vai esperar o dia do evento para ver quanto tempo leva, como é que faz, né? Por que a gente não aproveita enquanto está tudo bem, está tudo funcionando, está tudo online e faz um teste simulado real? Como é que eu volto, né? Tem que responder uma provocação que a gente faz com os clientes aí, né? Como é que eu volto tudo a partir do nada? Né? Tem que ter essa preocupação. Não tenho acesso ao servidor de backup, não tenho acesso a uma data center principal. Como é que eu começo? E vocês já se depararam com isso, já? Com essa cena dentro de cliente? Diversas vezes. Olha, só hoje que ainda não, porque tá cedo, né? Todo dia... Sexta-feira, né? Sexta-feira. E sexta-feira é o dia também. Eles estão esperando acabar o expediente para começar os ataques. Outro também. Esses ataques não acontecem, né? Na segunda de manhã, onde está todo mundo prontinho para responder, né? A gente teve a oportunidade de participar do CIO Cerrado, né? E aí eram 90, 100 e poucos CIOs reunidos ali, superintendentes de tecnologia. E aí o Rafael Moraes,
ele perguntou, né? Ele fez a palestra lá e perguntou: quem aqui já testou a restauração do zero do AD? Né? Não, pior que eu fico imaginando, você falando assim, eu fico imaginando o Rafa fazendo essa pergunta para as pessoas. Eu acho que nessa hora a alma sai do corpo das pessoas assim e volta. Né? Exatamente. Assim, cara, eu nunca parei para pensar sobre isso. Né? Aquele silêncio no auditório para 100 pessoas, sem superintendente, um levantou a mão. Uma floresta nível funcional 2008. Hein? Eu testei e levou 49 horas para eu conseguir voltar. São 49 horas. Isso pode ser pouco ou pode ser muito, dependendo do teu business, né? E a grande questão que eu vejo nesse sentido é como que a Convolt pode apoiar os clientes com esses desafios. Vamos lá. A gente falou aqui, por exemplo, poder restaurar uma floresta demorou 49 horas. O cliente, quando ele tem a solução da Convolt, como isso funciona na prática para ele? Perfeito. É bem interessante porque os ambientes em Active Directory, principalmente os mais complexos, né, que é a tal da floresta, eu até acho o nome interessante, né, porque chama árvore do AD, quando você tem só uma, né? Você tem muitas árvores, floresta do AD, né? Então é por aí mesmo. E esses ambientes mais complexos, o próprio procedimento oficial lá da Microsoft, o formato de recuperar, é bem pequenininho. Ele é trabalhoso. Ele é bem trabalhoso. É bem pequeno. São muitos passos, muitas interações, né? Então, o que a Convolt fez foi desenvolver uma integração, né? Onde consegue automatizar todo esse procedimento. Né? Boa. Então, a gente vai passo a passo dentro da ferramenta, seguindo como que um guia, né? Tem partes que a Convolt executa, tem partes que a gente fala, olha, agora você vai lá dar esse comando, deu certo, volta o resultado. A gente vai acompanhando o procedimento oficial que tem de recuperação, que ele é super complexo. A gente botou isso dentro de um fluxo de trabalho, que ele é feito, boa parte dele é até automatizado lá nas recuperações. Né? Isso aí reduz esse tempo aí de dias e múltiplas horas para poucas horas. Tá? Não é um negócio de recuperação instantânea, ainda assim. Mas a gente reduz para poucas horas uma recuperação dessa. E você começa a usar a sua ferramenta de resiliência, né, de backup, no seu dia a dia. Porque não só para recuperação, eventualmente, quando você não tem uma solução como essa, o que acaba acontecendo? Você só tem a fotografia do que está ali, agora. Então, eventualmente, o setor inteiro para de ter acesso a uma aplicação. O que é necessário fazer? Submeter o time, envolver o time, para o time no desenvolvimento, no que está fazendo, para avaliar a fotografia real, que eu só tenho essa fotografia do hoje, para entender o que foi que aconteceu. E quais foram as mudanças que foram feitas. Então, quando você passa a adquirir uma ferramenta como essa, você utiliza isso no teu fluxo de trabalho normal e aí você só faz uma comparação com o Volt. Me diz o que mudou de ontem, de 1 hora, de 15 minutos para trás para agora. Qual foi a alteração realizada? Tá errado. E aí você, num checkbox, você restaura aquilo e volta a tua operação de maneira rápida. De novo, resiliência cibernética. Isso é bem importante mesmo. São 3 pontos fundamentais aí quando a gente fala de proteção de Active Directory. Né? Então, recuperação de floresta, é a capacidade de se recuperar tudo. Né? Tem esse ponto que o Pablo acabou de comentar, que é o comparativo. Então, eu consigo comparar o ao vivo com o backup de ontem, o ao vivo com o backup de segunda-feira, comparar um backup contra outro e saber quais foram os atributos que foram alterados, né? Boa parte daquelas alterações podem ter sido mesmo alterações de dia a dia, teve gente de mudança, foram implementadas aí propositalmente, né? Ou, eventualmente, alguma delas ou foi resultado de algum ataque, ou foi alguma alteração indevida que acabou causando aí um processo. Dali mesmo você pode decidir fazer a restauração, que é o terceiro item, restauração granular, né? Então, não obrigatoriamente você precisa voltar a floresta inteira, mas você pode voltar um objeto, um GPO, uma política, né? Recuperação granular do AD. E outro ponto importante, né? Você pode utilizar isso para estudo forense. Né? O AD, ele é objeto como é que teve uma pergunta lá no quiz, né? Eu acho que foi 94%. Ele é um objeto de ataque. Né? Eu confesso para vocês que, só te cortar rapidinho, que isso mobiliou um triplex na minha cabeça. Porque assim, eu tô lá, eu tô no cliente. Lá na empresa, quem está no front no cliente sou eu. O cliente está sempre falando backup de e-mail, backup no meu servidor de arquivos, backup disso, backup daquilo outro. E não se fala na questão do backup do AD. E aí, quando vê aquele exemplo lá da sala-cofre, que não conseguia abrir a sala-cofre porque invadiram o ambiente do AD e aí desconectou, não conseguia abrir a sala-cofre, tiveram que quebrar a parede da sala-cofre, eu parei para poder pensar, cara, ninguém, lá no front no cliente, os clientes não estão falando isso. E foi usado num caso real.
O cliente, ele teve o ataque, aconteceu o ataque, e aí no estudo forense, quando fizeram o comparativo de toda a evolução da árvore do AD, conseguiram identificar a causa raiz do usuário que teve a sua senha comprometida, porque ele foi ganhando status e aberturas de possibilidades, né, de acesso a ambientes. Na verdade, era uma secretária que foi mudando de localidade e cada vez mais ela foi agregando... Ela virou um super usuário. E aí conseguiu identificar a causa raiz ali. Então... E até porque as formas de ataque mudaram hoje, né? Hoje o cara não abre a porta e já faz o ataque. Ele vai lá e fica por um tempo navegando ali, né? E essa parte de você conseguir ter essa trilha que serve de auditoria para saber de onde que foi... Porque você vai restaurar o backup, a vulnerabilidade, a falha tá ali dentro ainda, né? Então, acaba que você tendo essa trilha, você consegue saber de onde veio, né? Você tem log ali para fazer a auditoria, para saber de onde veio. Em média, um atacante fica mais de 240 dias dentro do... também acertei. Mais de 240 dias. Antes de acontecer o incidente, ele já está quase um ano ali dentro. Isso aconteceu recentemente num cliente nosso, que... Foi detectada a invasão e o cliente demorou 90 dias para poder atuar. Mas quando ele atuou, também ele atuou com vontade, né? Machuca. Tem coisas para fazer, né? Quando a gente está do lado de tecnologia, tem coisa para ser feita na prevenção, né? Que pode ajudar, inclusive, nessa detecção de ataques em andamento, né? A gente, dentro do portfólio, a gente também tem um pedaço da nossa linha que consegue apoiar exatamente nesse ponto, né? Identificação de ataques em andamento, né? E funciona com uma tecnologia bem interessante, que a gente consegue colocar umas armadilhas dentro da rede, né? Essas armadilhas, elas são emulações de serviços, né? Então, aos olhos do atacante, né, ele invadiu a rede, ele vê lá o DBProd 01, DBProd 02, DBProd 03, né? Mas são máquinas falsas, né? São armadilhas que estão lá dentro, mas que elas estão na rede, elas têm um IP, ela responde. Aí, quando ele vai, ele tenta fazer um acesso, mas é uma máquina falsa, né? A gente pode colocar um servidor de AD de mentira. O AD não é alvo de ataque, então vamos botar um servidor de AD de mentira. Outro alvo muito... Backup. Um alvo muito atacado é o próprio servidor de backup. Então a gente coloca 14 servidores de backup, né, de mentira. Espalhados. Dentro do ambiente. Que estão respondem nas portas corretas. E se integrado, ele fizer um acesso, ele recebe o prompt. Integrado às ferramentas do cliente de CIEM, com o pessoal todo de SOC, para que possa receber isso e agir de maneira rápida. A ideia é espalhar dezenas, centenas ou até milhares dessas armadilhas pela rede. Né? E qualquer uma dessas daí que ele tropeçar, a gente virou a mesa. Sensor, né? Isso. São sensores espalhados lá. Então a gente complementa, né, a oferta de proteção de dados com essa história, né? Que a gente até, né, eu gosto muito de fazer os paralelos, as brincadeiras aí, né? Deve ter bastante gente que assiste a gente aí que anda de moto, né? Não sei se vocês andam de moto, não? Não. Muito pessoal que anda de moto, eles dizem que só tem 2 tipos, né? Os que já caíram e os que vão cair, não é isso? Eu só conheço os que já caíram. Eu só conheço os que já caíram. E nas empresas é a mesma coisa, né? Tem as empresas que já foram atacadas e tem as que serão atacadas. Um agravante, né? Que surgiu um terceiro tipo nas empresas. Elas já foram atacadas, mas não sabe ainda. Né? Sim, é justamente esse caso que a gente estava comentando agora. Né? Então, cada vez mais, o uso de tecnologia vai apoiar na prevenção, detecção e eventual recuperação, né? Caso tudo isso daí falhe, porque vai precisar da recuperação. Né? Os ataques de dia zero, né? Eles têm esse nome não é à toa, né? Porque nesse dia alguém, né? Ele vai conseguir estragar alguém naquele ataque até com que saia as defesas e as proteções aí da prevenção, né? Então, a necessidade de recuperação, ela está sempre lá. É a último recurso. A gente está inserido no mercado de tecnologia e a Quatro hoje a gente atende muitos clientes governamentais, né? E clientes também enterprise, que são contas privadas high ticket, né? E a gente vê muita contratação de soluções, de ferramentas, mas por muitas vezes os clientes têm mais de uma ferramenta, né? As ferramentas que se compõem, que são de fabricantes, que aí tem uma dificuldade muito grande de integração. Hoje, dentro dessa parte de cyberresiliência, de onde começa a Commvault e onde termina? Qual, de repente, se existe algum gap nessa parte de cyberresiliência que a Commvault não atende, qual que é? Não, esse é um ponto bem interessante mesmo, né? Porque a gente vê, principalmente com a proliferação, né, das nuvens,
É bem comum os clientes terem ambiente multi-cloud, né? Tem o data center, nuvem A, nuvem B, nuvem C. E as nuvens, elas também têm algum tipo de ferramenta ou serviço de proteção de dados, né? Só que imagina, você está na nuvem A, B, C. Você já são 3 ferramentas de proteção diferentes, né? Certo. Mais o data center, né? Então, a oferta da Commvault, né, até pela questão de matriz de suportabilidade, elas propõem a ser uma ferramenta central para fazer gestão, né, de proteção de dados, independente da localidade onde o dado se encontra, né? Então, tudo que a gente falou até agora aqui, né, data center, nuvem, o Active Directory, o próprio Office 365, né? Eventualmente o Salesforce também a gente consegue cobrir, máquinas em diversas nuvens, bases de dados em diversas nuvens. O próprio desktop dos executivos, poder... Endpoints, né? Os desktops, endpoints. Isso, tudo isso pode fazer parte de um painel único, central. Essas armadilhas que a gente comentou, que dá para colocar, elas estão disponíveis no painel. Um gerenciamento centralizado. Gerenciamento né? centralizado. Né? E um diferencial, como a Commvault desenvolveu todo o seu core de solução e agregou outras soluções recentemente, principalmente para a parte de cloud, toda a gestão e administração é num único portal. Né? Então, o cliente consegue olhar todo aquele mundo complexo dele, híbrido, on-premises, multi-cloud, etc., num único portal. É a única administração. Né? Ele conseguir ver todo o workload dele de backup, de máquina virtual, etc., no único portal. Isso realmente é a facilidade de administração, a facilidade da curva de aprendizado, que é muito baixa, né? De você sair de uma solução para outra na Commvault, a gente não tem esse tipo de... Então, hoje, a Commvault ela tem uma preocupação, mesmo que adquira outras tecnologias, outras empresas, centralizar tudo no mesmo ambiente para poder tornar a experiência do usuário muito melhor. Isso, Exatamente. Legal. Em relação a implantação, né? Por exemplo, eu comprei Commvault, vamos iniciar o projeto aqui. Qual que é o tempo? Eu sei que tem as ferramentas SaaS, eu acho que facilita, eu acho que talvez seja até um benefício de você começar esse projeto. Mas qual que é o tempo que, assim, cara, quero começar o meu projeto aqui de cyberresiliência? Quanto tempo depois que eu comprei Commvault eu já consigo começar a fazer proteção de algumas informações? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Né? A Commvault, a melhor forma de mostrar a Commvault, eu prefiro, teste o meu produto. Essa é a melhor forma. Porque o cliente, quando ele manuseia, entende e vê o produto funcionando sem ele nunca ter tido contato com ele, ele vê a facilidade que ele tem exatamente para essa curva, né, de utilização. Em vários clientes, não é um caso, são vários, alguns pedem para fazer a prova de conceito. A gente entrega a máquina virtual, etc. e tal. A documentação da Commvault é uma documentação muito vasta, ampla e completa. E aí é curioso, porque o Rafael chega, entrega tudo o que ele precisa. Olha, prepara um ambiente assim, 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 instala o Commvault. E semana que vem eu vou aí para a gente começar a fazer os seus processos, os seus workloads. Inevitavelmente, na grande maioria das vezes, o próprio cliente, sem nunca ter tido contato com o Commvault, já começou a prova de conceito sem o meu engenheiro dando o suporte e apoio. Então, é satisfatório ver esse ecossistema acontecendo. Acho que você tocou um ponto interessante mesmo, que é o SaaS, né? O SaaS ele trouxe muita agilidade para isso, né? Porque a Commvault ela ainda tem... Está disponível no portfólio vários modelos de licenciamento, né? Para os clientes que quiserem, ainda existem licenças perpétuas. Pode adquirir as licenças perpétuas, fazer o suporte manual, pode adquirir um modelo de subscrição ou pode adquirir um modelo SaaS, né? E a principal vantagem do modelo SaaS é justamente essa, aliviar o gerenciamento de infraestrutura associado ao backup, né? Isso ficou muito claro, né? Acho que talvez o serviço SaaS de maior sucesso da história aí seja o próprio correio eletrônico. Sim. Né? Todo mundo tinha correio, todo mundo tinha o famoso Exchange on-premise, não é isso? E olha o sucesso que é hoje, né? Vocês são parte dessa história de sucesso aí da Microsoft. A adoção, né, do M365 agora lá, né? Do Office Online, né? Por quê? Porque toda a gestão do servidor, do serviço e tal, agora é responsabilidade do provedor, né? O cliente, ele consome o produto de e-mail lá, manda e-mail. No dia 1, ele já consegue começar a utilizar o serviço do Exchange, né? Por exemplo. Então, e o backup é equivalente, né? Então, até a gente brinca com os clientes que a gente gosta de fazer evento no café da manhã, que a gente coloca o problema, né, de manhã na necessidade de proteção, tá certo? Durante o almoço a gente manda a proposta e à noite já tem backup rodando, né? Porque a implementação é um usuário. Você coloca um usuário e senha, está implementado.
a proteção de backup, né? A gente faz na oferta SaaS, quando a gente está falando de proteção de Office, o cliente não precisa se preocupar em provisionar absolutamente nada. Ele não tem que criar servidor em lugar nenhum, não tem que criar rede em lugar nenhum, não tem que criar armazenamento em lugar nenhum, né? O que ele tem que fazer é escolher quais as caixas postais que ele vai proteger, né? Essa é uma questão também que a gente vai entrar nessa questão de parceria, que eu acho que aqui traz muita participação do Otávio, né? Quando ele iniciou ali o movimento junto à Convolt, que trouxe, porque aqui, só para vocês saberem, qualquer parceiro que venha conversar com a Quatro, eu falo assim, olha, você não precisa tentar me convencer, porque assim, eu sou vendedor. Se você me entregar um produto na mão, eu vou achar o cliente ideal. Agora, você tem que convencer o meu CTO e meu sócio. E ali a conversa foi muito rápida, né, para poder a gente estabelecer essa parceria. Isso tem muito a ver por conta desse movimento da Convolt na questão do serviço SaaS e essa integração com o ecossistema Microsoft. E aí, Pisse, você movimentou para essa área de SaaS da Convolt. E aí eu te pergunto, como que está hoje esse movimento de SaaS dentro da Convolt? Porque a Convolt tem uma base on-premise muito grande, né? E como é que está sendo hoje esse movimento de trazer o cliente para a nuvem? Essa oferta SaaS na Convolt, ela existe há 5 anos. Boa. Né? Ela foi lançada no setembro antes da pandemia, né? A pandemia começou em 2020, em fevereiro, mais ou menos. No setembro anterior foi quando a Convolt fez o lançamento da oferta SaaS, né? E o crescimento exponencial e expansivo dentro dessa oferta, né? Justamente pela facilidade. Então, ela veio evoluindo, né? Ela lançou logo no lançamento, o único produto que tinha era a proteção de Office 365 e de máquinas virtuais na nuvem da Microsoft, né, no Azure. Esses foram os 2 primeiros ofertas que saíram lá. E o Endpoint, né? Isso. Saiu com esses 3 produtos. Backup de Endpoint, backup de Office, backup de VMs em Azure, né? E nesses últimos 5 anos, a gente expandiu para muita coisa já. Então, a gente suporta VMs em múltiplas nuvens hoje, databases em múltiplas nuvens, né? Suporta também outros tipos de correio, né? Por exemplo, o Google, né? Além do Microsoft. Suporta também on-premises, né? O fato de usar a solução SaaS não significa que tudo precisa estar na nuvem. É possível você contratar o Convolt SaaS, mas você manter os seus backups do data center on-premises. Boa. Né? Que é, inclusive, a nossa recomendação, né? O dado ele tem que ficar próximo, né? O repositório do armazenamento, ele tem que ficar próximo de onde ele vai ser utilizado. Então, na hora do backup, o repositório tem que estar próximo da produção. Na hora do restore, o repositório tem que estar próximo do data center, onde vai ser o restore, né? Muitas vezes isso é um site separado, né? Produção é site A, você vai recuperar esse negócio no site B. Então, o que tem que acontecer? A replicação do backup no meio do caminho, né? Para você deixar o dado sempre próximo, para você ter um backup rápido e um restore rápido, né? E tudo isso pode ser implementado com esse painel de controle de gestão em SaaS, né? Você pode ter um painel de controle de gestão em SaaS, só que repositórios locais dentro da sua gestão. Então, acho que talvez isso que tenha sido o principal ponto aí da oferta SaaS da Convolt, essa capacidade de fazer o híbrido, né? Porque, como você comentou, a base de clientes Convolt é muito grande ainda em data center, né? Boa. Show. Dentro desse movimento, bem, o que você viu de sinergia, né? Entre a Convolt, entre a Quatro, a parceria nossa com a Microsoft e a Convolt, que fez você olhar para essa parceria com bons olhos? É porque o DNA da Quatro sempre foi serviço, consultoria e sempre nesse ecossistema Microsoft. E quando eu iniciei a conversa com o Pablo, tudo se casava. Era Microsoft com Convolt, com serviços que a Quatro oferta hoje na parte de nuvem e até os próprios desafios que a gente consegue enxergar na ponta e talvez que a gente enfrente, que estava com falta de ferramenta. E o portfólio da Convolt, ele é muito grande, né? A gente está falando aqui de uma forma mais geral sobre proteção de dados, mas quando você vai nas nuances ali do que tem dentro dos produtos, produtos inclusive que são exclusivos da Convolt, que, por exemplo, você tem uma sala limpa ali para você poder fazer seus testes, sua recuperação, que eu acho que nenhum outro fabricante tem, né? Vocês podem falar sobre isso. E aí tudo se casava, sabe? Convolt, Microsoft, Quatro, serviço, backup faltando. Então eu falei, cara, eu acho que aqui tem um espaço muito bom para a gente poder explorar, né? Ter como oferta de serviço, porque de fato
Não que eu esteja muito fã, né? Mas, de fato, a gente tem muito produto... Quase que a gente não percebe, mas enfim. Tem muito produto bom ali que a gente pode ofertar para os clientes e que muitas vezes eles nem sabem que eles precisam, né? Que a gente tem que estar lá na ponta. Tem que ir Tem que ir lá mostrando para ele. E aí eu queria que vocês comentassem também sobre esses diferenciais que vocês possuem dentro do portfólio. Eu acho que um ponto interessante, né, que você acabou de tocar, assim, a Commvault tem produtos específicos para as outras clouds, como AWS e Google, etc. Mas o grande core ali, quando a gente fala de 365, de repositório, de AD, né, a gente tem toda a infraestrutura SaaS, nossa. A infraestrutura é uma parceria global, mundial com a própria Microsoft, né? Então, isso traz um throughput muito grande, porque eu já estou dentro da Microsoft fazendo backup. Então, pegando um pouco do que o Piscinati falou, é muito importante que você faça backup aonde aquele dado vai ser restaurado. Então, se você tem toda uma infraestrutura cloud, então faça o backup na mesma estrutura. Lógico que não tenant separado, protegido, com imutabilidade, toda a funcionalidade de proteção ela precisa ser respeitada, né? Mas com muita performance, para que você possa fazer esse retorno bem rápido. E a Commvault, eu vou deixar para o Piscinati falar um pouco sobre esses produtos, mas a Commvault possui alguns produtos que são exclusivamente da Commvault, né? Falando um pouco sobre o AirGap da Commvault, né, que é o backup em nuvem da Commvault. O grande diferencial é você não ter custo para trazer esse dado de volta. Então, o custo, a responsabilidade da Commvault com a parceria com a própria Microsoft, onde eu faço aquele armazenamento daquele dado ali. E a restauração, eu não tenho custo. Para governo, música, né? Porque você tem uma previsibilidade de orçamento ali necessária. Então, se eu precisar de 10, 5 ou 20 vezes trazer de volta aquele dado, eu não posso ser penalizado por isso, para resquentá-lo. Esse custo que o Pablo está falando é aquele custo de rede, né? Já pensou? Justamente. Ninguém pensa nisso. Aquele throughput ali. Até precisar trazer o dado de volta. Faz a ingestão de dado aí que você não cobra, mas na hora de voltar você paga. E aí esse é o diferencial, né? Você pode restaurar todo o seu backup, que essa movimentação dos dados, essa rede, né, da origem de onde o dado está para a restauração, isso não é cobrado. Exatamente. E esse produto habilita um produto que muitos clientes não levam em consideração. Sim. Eu já participei de alguns processos de restauração de clientes do zero, né? Até as máquinas desktop foram comprometidas. A situação era caixa preta total e eu não consigo fazer nada funcionar. É muito difícil. Eu ouvi você falando isso, tem gente que acha que isso é folclore, né? Mas não, isso acontece mas já participei direto, né? e é sempre assim, né? O que acontece é que você não tem uma infraestrutura on-premises ou cloud, seja lá o que for, sobrando para você fazer uma restauração, um estudo forense. É legislação, quando um órgão público ele é atacado, é necessário que aquele dado não seja alterado, né? Aquele ambiente não seja alterado até que seja feito um estudo forense. Bom, então eu preciso agora testar e começar a vida. Eu preciso de espaço. Eu preciso de algum lugar que eu possa voltar e começar a realizar esse trabalho. O que acaba acontecendo? Se o ambiente dele é on-premises, ele está já com 80%, 90% daquilo já comprometido no seu dia a dia. E ele não pode mexer nele. Então, qual é o ambiente que eu vou retornar isso? Então, o Commvault possui o Clear Room, onde o cliente consegue, de uma forma encapsulada, subir todo o seu ambiente até operacionalizar, ofertar aquele ambiente para o próprio usuário final, mas principalmente avaliar se aquele dado ali foi comprometido ou não, fazer todo o estudo forense. E ali, restaura, né? Recupera aquele dado de maneira rápida. O que acaba acontecendo na prática é que quando o cliente se vê nessa situação, ele abre a carteira e começa a contratar a peso de ouro, infraestrutura as a service da noite para o dia para ele começar, e o custo é muito alto para isso. Então, pensem, qual é o meu core? O que não pode parar? Vamos colocar esse cara com uma resiliência tal, onde eu tenho um ambiente que eu possa retorná-lo de forma automática, né? Então, eu saio daqui do meu AirGap e já subo para a nuvem rapidamente e já começo a minha operação da noite para o dia, né? De forma automática. É o que a Commvault está chamando do conceito da MVC, Minimum Viable Company, né? Fazendo um paralelo aí ao tal do MVP, né? Que é o Minimum Viable Product, né? Que é um conceito já bem difundido, né? Para você ter lá um conjunto de requerimentos mínimos para você conseguir fazer aquilo. Então, a gente extrapola esse conceito, né, para o Minimum Viable Company.
quais são as aplicações dos ambientes que tem que funcionar, né? Para, num evento de desastre, a gente priorizar a questão de recuperação, né? E muitas vezes, aí é a maior parte do problema. Falar, não é tudo. Então, tudo bem, é tudo, é isso aqui. Ó, o tudo custa tanto, demora tanto, né? E esse é o principal desafio hoje das empresas, né? Entender ou montar esse plano, né? Porque você não vai conseguir montar um plano para recuperar tudo. Então, vai ter que priorizar. Então, é importantíssimo adiantar esse estudo e já deixar preparado, né? Mesmo porque podem ser soluções diferentes que vão atender esses 3, 4 grupos de aplicações que vão surgir aí, né? Pela criticidade, pelo tempo, eventualmente vão ser soluções diferentes ou arquiteturas, né? Arquiteturas diferentes. Alguns vão exigir o dobro de recurso, né? Os outros não vão exigir o dobro de recurso, eu pago on demand se eu precisar, né? Dentro da nuvem. Então, acho que a gente está levando a atenção dos clientes, né? Nesse sentido. Mais do que a decisão de tecnologia vai ser depois. Primeiramente, precisa entender o que. Estratégia. A estratégia. O que precisa ser protegido, qual é o volume disso, quais são os tempos associados a isso, né? Quanto tempo eu preciso para voltar, Teve uma situação, exemplificando aqui, né? Quando o cliente não tem isso estruturado previamente, começa a fazer backup de tudo e a restauração é de tudo. Então, qual é o time que você envolve primeiro? Time do AD? Time de banco de dados? Time de desenvolvimento? Ou você gasta muito dinheiro, chama todo mundo para dentro de sala e vamos embora começar a restaurar, parte do time fica parado esperando aquele dado voltar, porque ali tem tudo. Tem um ambiente de produção, mais o desenvolvimento, mais a homologação. Então, tudo isso é resiliência. Tudo isso faz parte. Outro erro, né? O erro de arquitetura. A maioria dos projetos de backup tem esse erro de arquitetura aí, né? Porque chama justamente projeto de backup. Ele deveria chamar projeto de restore. Né? E aí o conceitual é a principal diferença, né? Porque Sim. durante o backup, não é difícil fazer backup, é fácil. Porque está tudo online, está tudo funcionando. Tudo bonitinho. Está tudo bonitinho, é incremental, você só vai pegar as mudanças de ontem para hoje, né? Mesmo que o ambiente seja grande, a hora que está em regime, né, são as mudanças de um dia para o outro que precisam ser protegidas. Isso não é, né, um negócio tão complexo. Agora, quando você olha para o restore, é um cenário completamente ao contrário, né? Você está fazendo um restore porque a aplicação está disponível, então você já está com impacto em negócio, já tem alguém em cima, né, para aquele ambiente voltar. Você tem que voltar tudo, não é só a diferença. Você está sob pressão. Você está sob pressão. Totalmente diferente, né? E você tem que voltar um volume muito maior de dados, porque aí não tem eficiência nenhuma de desduplicação, compressão, né? Que são as tecnologias que a gente usa no backup para reduzir a necessidade de armazenamento. A hora que você está falando de cenário de recuperação, você vai ter que fazer o processo que a gente chama de reidratação do dado. Então, vai demorar muito mais uma recuperação em um cenário de pressão, né? E, de novo, deixar para fazer isso no dia não. é ruim demais, né? Pensando hoje, como eu falei anteriormente, né? A maioria dos clientes que a gente atua são grandes contas. A solução da Commvault, ela é acessível? Um cliente de médio porte, ele consegue adquirir soluções da Commvault? Ou não, a solução da Commvault ela é só focada para o mercado enterprise, para o mercado de governo? Não, a Commvault tem todos os tamanhos de clientes, né? A Commvault consegue atender a todos os ambientes de clientes, né? Desde dos mais complexos até os mais simples. Um pacote mínimo de Commvault hoje são 10 máquinas virtuais. Legal. Proteger 10 máquinas virtuais num pequeno cliente, num pequeno negócio, não importa se é petabyte de dados. A gente tem até parceiros nossos, né? Que usam, né? Vocês, por exemplo, vocês têm o correio lá na Microsoft, né? Vamos proteger esses correios lá também. Então, tem parceiro que usa 10, 20 licenças de proteção de Office. Legal. E é a exata mesma solução, né? De um projeto que a gente vendeu agora, 11.500 caixas postais lá de proteção. A gente tem vários clientes com mais de 10 mil caixas postais, né? Dentro da mesma oferta, né? Esse é outro benefício do SaaS, né? Sim. Você não precisa provisionar infraestrutura para 3, 5 anos, né? Que era algo que historicamente sempre foi feito assim por conta do hardware, né? Você tinha que comprar um hardware, o hardware demora para entregar, demora para instalar, então você tinha que comprar para 3, 5 anos na frente, né? Então você estava sempre comprando mais do que precisava. E a cloud e o SaaS mudaram essa necessidade, não precisa mais. A elasticidade é rápida, né? Você não precisa mais, você pode fazer isso por outras questões, mas não é mais uma obrigação, né? A elasticidade, a capacidade de você... E elasticidade é outro ponto importante, né? A gente falou o quê aqui? Ó? A gente falou da importância de testar, a gente falou da importância de testar tudo, né? Então, a elasticidade é chave aqui. Você vai ficar durante 2 ou 3 meses
com o dobro do volume de produção. Depois você vai desligar aquele ambiente. Exato. Você vai voltar a testar isso daqui 6, 7 meses lá na frente. Né? Você não precisa comprar esse negócio. Esse ponto que você tocou também, além da Convolt ser muito competitiva no seu acesso, vamos chamar assim, ela tem um respeito muito grande à sua base de clientes. Né? Então, o cliente, quando ele faz a renovação das licenças, ele não tem surpresa. Ele sabe qual vai ser esse custo. Não tem uma surpresa ali associada no momento da renovação, o meu custo vai duplicar, triplicar. Né? Esse é um ponto que realmente a gente vê a manutenção da nossa base sem surpresa. O turnover é baixíssimo. E até a conquista de novos clientes de base da concorrência exatamente nesse ponto da renovação. Quando o cara, de repente, ele consegue fazer a contratação inteira da Convolt só com a renovação do produto que ele possui muitas das vezes. Né? E a Convolt é a única hoje que ainda tem. Estamos falando de SaaS, estamos falando de Microsoft, mas aquela base on-premise, principalmente pensando em governo, onde eu quero pegar aquela minha base ali, o on-premise, né, e levar para a cloud, por que não ter essas licenças de forma perpétua? Né? Porque, eventualmente, aquele orçamento, por mais que você se prepare 2 anos antes para fazer a renovação, né, nos próximos mais 5 anos, 3 anos, etc., eventualmente aquele orçamento não está disponível naquele momento. E aí, para o seu backup? Né? Então... Por isso existe ainda a possibilidade do perpétuo, né, do software. São diferenciais, né? E os clientes hoje que têm licenciamento perpétuo e que querem fazer uma migração para o ambiente de nuvem, eles possuem benefício? Claro. Eles conseguem fazer aí Você pode usar o negócio em conjunto, né? Por exemplo, perpétuo para tudo que é a base instalada, as máquinas virtuais, e usar, por exemplo, correio eletrônico em SaaS, né? Proteção do correio em SaaS. Você consegue fazer esse ambiente híbrido, né? E a Convolt faz também um estudo da portabilidade. Olha, eu estou saindo, eu quero... Teve um cliente nosso, por exemplo, que ele gostou tanto dessa ida para a cloud, para a Microsoft, que ele migrou o file server dele de on-premise todo para Azure. Né? E o licenciamento dele era voltado mais para a parte de sockets, etc. Convolt, você me ajuda aqui a fazer uma portabilidade das minhas licenças para um cenário as a service, SaaS? Então, a Convolt ajuda nesse... Né? A gente adequa as licenças, né? com benefício para o cliente. E outra coisa é sobre o modelo de negociação, né? Que a gente viu crescendo demais nas nuvens aí, que é o uso de marketplace. Né? Boa. Então, não sei se é um assunto que interessa. Interessa bastante. Deixa eu contextualizar isso aqui. Um dos motivos, né? Da gente buscar sempre parcerias, né? Onde se conecte com o nosso business, né? Que hoje o nosso business é em cima de Microsoft, né? A Quatro, nós somos parceiros de licenciamento Microsoft. Inclusive, para vocês que estão nos assistindo, a gente está tendo uma oferta, né? Fala da nossa oferta, Otávio, que a gente está ofertando hora de consultoria para quem traz licenciamento. Fazer jabá aqui na frente de vocês. Por favor. Por favor. Olha só, a Quatro sempre está pensando no cliente na ponta, né? E para a gente é super interessante, principalmente que vocês venham para dentro do nosso ecossistema. E para isso a gente está com essa oferta ofertando horas de consultoria, porque a gente quer que você não só compre os produtos, mas que você faça o melhor uso dessas soluções. Então, a gente está ofertando essas horas de consultoria de entrada para que a gente possa fazer um assessment e já deixar essa ferramenta rodando da melhor forma dentro do seu ambiente. Só para vocês verem. Por isso que eu gosto de trazer o CEO. Tá vendo? Que aí a gente consegue aqui, né? Coloca o cara numa sinuca de bico aqui, o cara já vai lá e dá horas de consultoria para o nosso cliente para poder fazer a implementação. Então, só para vocês verem que eu estou sempre pensando em vocês. Sempre estou pensando em vocês. O importante é ter logo nova. Exatamente. A gente quer logo nova. Inclusive, a gente copiou esse de vocês, a gente quer logo nova. Já mapeei todos os prêmios que saíram lá. A gente vai botar lá no radarzinho. Gostaram do programa de canais. Esse é um cara competitivo, Otávio, não tem noção. Ano que ele já tá pensando o que ele vai fazer no ano que vem. Eu quero entregar esse prêmio. Exatamente. O Otávio é bem competitivo. É o segundo cara mais competitivo que eu conheço, é o Otávio. É mesmo? É o segundo cara. E quem é o primeiro? É o Pablo. É só uma provocação. Toda vez que eu escuto alguém falar que é competitivo, eu mando essa aí. Não, você é o segundo cara mais competitivo. Ele já fica... Como assim? Na cadeira. Agora que a ficha caiu. Como assim segundo? Como assim? Tem que ser o primeiro. Então, dentro desse modelo nosso de negócio, a gente sempre tenta entender como que a gente alimenta todo o nosso ecossistema. De que forma? Para a gente trazer hoje uma solução, né, para a gente representar dentro da Quatro, ela tem que ser positiva para o nosso parceiro,
Ela tem que ser positiva para o ecossistema Microsoft, que envolve não só o fabricante, né, como a cadeia de distribuição, né, os parceiros. E quando a gente viu que as soluções da Commvault, né, primeiro ponto é o fato da solução dela rodar em cima de Azure, que isso a gente já conecta com os objetivos de negócio do executivo Microsoft lá na ponta, que tem que gerar consumo. Sim. O segundo ponto é o parceiro lá na ponta que vendeu o licenciamento que vai ter que faturar. Então, a gente tem que ter essa visão. E ver a forma de contratação, como ela se tornou simples, principalmente para o ambiente complexo que a gente está falando de grandes contas e cliente-governo, que a maioria dessas contas que a gente atende, porque às vezes as pessoas acham que é só somente governo que precisa elaborar um PDTI. Mas não é. A empresa de grande porte também... Tem equivalente. É equivalente. Então, por vezes, o que a gente vê? A gente vê a facilidade da contratação por meio de marketplace. Então, quando a gente viu essa questão da oferta da Commvault, a gente se olhou e falou assim, cara, isso é perfeito. Né? Porque a gente facilita... Complementar, né? Então, para os clientes, a gente está lá disponível no formato private offering, né? Então, a gente chega em uma reunião com o cliente, né? Nessa discussão desse plano que você comentou, a gente define lá qual é a arquitetura que vai ser implementada, qual a quantidade das licenças, quais os produtos que a gente vai comercializar, né? A gente chega aí num acordo comercial, né? Fazendo... o estudo de preços, né, a viabilidade financeira. E uma vez definido isso, a gente pode publicar essa oferta para ser contratada dentro do marketplace. Né? Exatamente. Então, para o cliente, essa é a vantagem. E para a comunidade Microsoft assistindo a gente também faz parte do programa de IP Co-Sell. Sim. E o Partner Reporter de ACR, né, o Pracker. A gente também... Inclusive, você que cuida disso, né, na Commvault. Eu faço interface com o time, né? Eu cuido da parte da Latam, eu faço interface com o time disso, que reporta mundialmente. Né? Então, a gente faz aberturas dos referrals, né? A abertura lá dentro do sistema Microsoft, né? Para ter o tracking disso, né? E outra coisa que eu consegui também, você falou, aí pontuando esse teu discurso, né? De tem que ser bom para todos. Né? O lado da Commvault também, olhar para a Quatro com muito carinho, foi muito importante, porque... primeiro, parabenizar vocês pela agilidade e velocidade com que vocês fizeram as certificações técnicas da Commvault, né? Já estão aí aptos e preparados para ofertar o produto Commvault. A Microsoft não usa isso, mas eu tenho certificação Commvault, não tenho Microsoft. Pude também atestar e validar toda a competência e know-how de vocês junto ao mundo Microsoft. E exatamente essa união entre Commvault, Microsoft e o cliente, vocês estão numa posição ali bem estratégica para todos nós, né? Bacana. Porque muitas pessoas, elas têm um entendimento errado, né, sobre o serviço de nuvem, né? A Microsoft está interessada em vender a SKU do Azure. Não, a Microsoft já está interessada em fazer com que o cliente explore os serviços dentro da arquitetura do Azure. Dentro da Marketplace, hoje, o cliente pode contratar infinitas soluções de outros fabricantes. Só que o caminho hoje que a gente está optando é fazer um trabalho consultivo. É trazer o cliente, né, para poder conhecer toda a parte da tecnologia, costumo dizer, da arte do possível dentro do Azure. E essa questão da integração com a Commvault, como essa tecnologia se conversa dentro do ecossistema Microsoft. E com isso a gente conseguir abrir portas lá no cliente. Porque, veja bem, a Microsoft ela comercializa os seus contratos enterprise, né, o SCE, EA, de Azure. E muitas vezes o cliente ele fica ali restrito a só a solução de IaaS, né? Infraestrutura as a service, sendo que ele tem lá poder contratar a parte de serviços como plataforma, né? E também tem as soluções de tecnologia em cima de marketplace. Então, o que aconteceu? A gente fez essa união, né? Entre Quatro, Commvault e Microsoft. E aí, na próxima semana, para você que está nos assistindo, a gente vai estar realizando um evento para poder a gente falar dessa parceria, né? Microsoft, Quatro e Commvault e como isso pode ser benéfico para o cliente lá na ponta. Já estamos preparando outro, né? Pois é, você acredita? Eu fiquei sabendo que eu sou responsável por organizar um evento. Não fizemos nem o primeiro, já estamos pelo nosso presidente, Marcelo Rodrigues. Levou... Já tem data. Já tem data. E eu falei assim, que legal, não tenho nem roupa para poder vir, né? Então, estou pronto. Tá, estou pronto. E ele fatiou, passou. Essa primeira edição sai lá em Brasília, né? A segunda edição sai aqui em São Paulo. Em breve, novidades aí. Exatamente. A gente vai estar anunciando isso para os nossos clientes. Na verdade, os nossos clientes já estão sendo convidados. E o que é mais importante, né? Quem está fazendo essa ponte junto aos clientes lá na ponta é a própria Microsoft. Porque ela quer... O que ela precisa... O que ela quer comunicar para o cliente? Olha, você tem o meu serviço, mas olha só,
esse fabricante aqui, ele também tem tecnologia que vende dentro da minha nuvem. E para mim é interessante apresentar ele para você, porque isso reflete em consumo para mim também. Eu atinjo meus objetivos você consumindo a tecnologia da Commvault ali dentro. E aí a gente pretende, né, por meio desse evento, fomentar muitas discussões de Commvault e Microsoft dentro dos clientes. A gente vai fazer primeiro essa edição com clientes governamentais lá em Brasília, a gente vai fazer uma com clientes enterprise aqui em São Paulo, então a gente vai conseguir difundir bem essa comunicação de Commvault. Vai ser muito bom, viu? A expectativa tá alta. Não sei se você sabe, mas assim, eu já mandei inclusive umas notas fiscais lá para você aprovar. Já. Tem Tô problema, devendo. não pode. Já tô devendo. Já tô devendo. Isso não é dívida, isso é investimento. Eu fiz uma aposta com o Rafa, né? Que eu falei assim, olha, quando isso aqui virar, essa chave virar bonita, a gente vai comprar cada um carro azul. Um carro azul. Ai, senhores, eu tô falando pra vocês têm que parar de ter necessidade de aprovação, porque você imagina só, se eu tivesse ficado chateadinho ali do cara ter falado mal do meu carro, eu não estaria aqui em São Paulo falando com o fabricante, organizando 2 eventos, e ainda, inclusive, a Microsoft me cobrando quando é que a gente vai ter os eventos da Commvault para poder estar realizando. Ainda tendo que lidar com 2 cariocas que só fazem bullying, cara. Cara, e aqui é o extremo, sabe? Né? Não é gente, não. Posso te dizer que já tem um ano de experiência. Não, é engraçado que é o seguinte, né? Era todo formal na época, quando eu era lá do parceiro, né? Agora tá aqui, abriu a porteira e vamos que embora. Senhores, Boa. tem alguma coisa a acrescentar aqui, man? Eu preciso que a gente tem que fechar e sair correndo pelo aeroporto pra gente ir Não, embora. tá. Acho que primeiro eu queria a gente entrando para esse ecossistema de parceiro, eu queria primeiro parabenizar vocês pelo evento que teve na quarta-feira. Excelente. Foi um evento particularmente muito bom, assim. Eu acho que a gente tá do lado do parceiro. Conhecer como que vocês estão falando, como que vocês estão divulgando os produtos, todo aquele landscape que vocês passaram. Teve uma das últimas imagens lá que começou lá no AD e ele foi passando por todos os produtos até chegar lá na ponta. É muito bacana. Então, assim, o evento foi de muita qualidade. Eu queria parabenizar vocês. A nossa expectativa para esse próximo ano com a Commvault tá muito grande. Como já falei inúmeras vezes aqui, tem um portfólio muito bom de soluções para o cliente, né? Que é o que importa, assim, pensando lá na ponta. Então, eu queria agradecer e parabenizar aí vocês aí pelo convite do evento. Eu quero agradecer também vocês. Eu acho que um ponto fundamental de uma boa parceria, uma boa relação, é quando as culturas entre as empresas se adequam, né? E a Commvault, ela tem a cultura para os seus clientes de apoio, suporte, ajuda, independente de qual a situação que o cliente está, independente do tamanho que o cliente está. Eu identifiquei na 4 exatamente essa postura frente aos clientes de vocês. Então, deu match, agora só está faltando ano que vem ganhar o prêmio. Exatamente. Já tá mapeado. O prêmio e o Kahoot. É o resultado do trabalho, né? E o evento que a gente tentou fazer é trazer luz aí, né? Trazer argumentos aí suficientes para os clientes entenderem a necessidade de proteção de dados, né? De estar preparado num evento desse, de um ataque cibernético, né? E eu acho que a parceria com a 4 é fundamental, né? Para pegar os clientes do on-premises para a nuvem, os clientes que já estão na nuvem e conseguirem estar mais protegidos aí quando esse momento chegar. Boa. Obrigado, gente. Primeiro, parabenizar vocês também pelo evento. O evento foi simplesmente sensacional. Eu, como o lado do parceiro, né? Eu pude ver a forma como vocês tratam e cuidam os parceiros da Commvault. A gente estava ali falando de parceiros pequenos, médios e parceiros gigantescos, né? A gente tinha a presença de grandes fabricantes como Lenovo, a Hitachi, que estavam ali presentes e a comunicação... A comunicação desses parceiros é uma relação não só de parceria, mas é praticamente uma relação de amizade ali, né? Então, por exemplo, a Hitachi estava falando que desde o primeiro Partner Awards da Commvault, ela está ali participando, isso é muito legal. Então, é sinal que as parcerias são parcerias duradouras, né? Então, a gente pensa em trazer quando a gente vai trazer um parceiro aqui, é que a gente não vai trabalhar 1, 2 anos com esse parceiro. A gente quer trabalhar com esse parceiro 10 anos, né? Igual a gente está nessa parceria com a Microsoft. E segundo, é dizer que a gente está muito feliz com essa parceria. Inclusive, esse podcast aqui, ele é o marco da inauguração dessa parceria da 4 com a Commvault, que a gente está investindo bastante energia.
A gente criou ali, né, toda a parte de grupos de comunicação, a gente abriu frente de comunicação ali com a própria Microsoft, a gente está movimentando muito esse ecossistema. E eu tenho certeza que eu quero comprar um carro azul, mas, né, eu quero comprar um carro de luxo azul com essa parceria da Convolt. De 3 letras, né? Achei que ele ia falar que ia comprar um carro roxo. Não, Eu vim com o fundamento aqui. mas eu vou falar uma coisa. A meia da Convolt eu já estou usando. A meia é roxa. Beleza. Então, pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E eu quero deixar um recado para você que está me ouvindo. Não quer dizer que você contratou a solução do Office 365, você contratou a solução de Azure, que você está imune à invasão dentro do seu ambiente. Lembre-se que você contratou um serviço e o backup não está incluso. Então, se vocês querem conhecer mais sobre as soluções da Convolt, acesse o site da Convolt e também o site da 4 Tecnologia. A gente vai disponibilizar esse podcast aqui o mais rápido para vocês terem acesso a toda essa parceria que a 4 está tendo. E eu convido os senhores, inclusive, para poder escreverem para o nosso blog. A gente tem um blog dentro do nosso site, 4tecnologia.com.br, onde a gente está trazendo os parceiros, os clientes e os fabricantes para poder estar escrevendo ali matérias, artigos para os nossos clientes para poder munir eles de informação. Então, a gente já teve a presença de Geraldo Barcelos, CEO da Adasa, escrevendo no nosso podcast. A gente tem o Eduardo, né, que é CTO também hoje da... O Eduardo está onde, cara? Na GetNet, que ele escreveu um artigo fantástico lá no nosso site. E também tem todo o nosso time que está disponibilizando conteúdos para vocês. Certo? Certinho. Let's bora? Vamos. Então, senhores, muito obrigado. Obrigado. E para vocês, acompanhem as nossas redes sociais, @4tecnologia, que em breve teremos mais novidades. Sérgio, um abraço para você, meu príncipe. Um abraço, valeu. Aprendeu muita coisa hoje? Muita, sempre com vocês. Até o Sérgio já está sabendo o que é a Convolt. Então, Já ele está fazendo backup desses podcasts. Exatamente. Let's bora. Obrigado. Let's bora. Obrigado.